Então, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Alma Colorida. No primeiro Reels, né, que eu fiz um vídeo mais curtinho, eu dei as boas-vindas ao canal, né? O canal do Alma Colorida, ele tá sendo pensado com muito carinho, com muito empenho. Ele já era pra ter surgido há um tempinho atrás, mas eu posso dizer pra vocês que eu ainda tenho um pouco de receio, né? Eu me cobro bastante. Eu, dentro do espectro autista, tenho alguns padrões mais rígidos, principalmente comigo, e com uma questão mais de perfeccionismo. Só que eu pensei assim, né? Antes de inaugurar o canal do Alma Colorida, eu pensei muito em como eu iria fazer ele, né? Se iria ser algo mais estruturado, se ia ser mais livre. E nesse primeiro momento, eu quero me descobrir dentro dos vídeos. Então, eu peço, né, a licença pra vocês, e para que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu ainda não sei editar direito, às vezes, né, eu me perco um pouquinho nas palavras, às vezes eu posso me confundir, mas é tudo muito bem pensado e toda vez que vocês tiverem dúvidas ou acharem que vocês podem dar alguma sugestão, por favor, não hesitem em me sugerir, em sempre serem muito abertos e muito espontâneos comigo, porque isso vai criar sempre uma relação mais de intimidade, porque a minha ideia não é eu ficar aqui, né, num nível de saber maior, e eu quero que a gente tenha, né, sempre algo igual, né? Eu não quero ser maior ou melhor do que ninguém, porque eu acredito muito que a gente precisa trocar informações e juntos, né, a gente constrói pontes, e essas pontes, principalmente aqui no Alma Colorida, vão ser pontes sempre repletas de muito conhecimento, principalmente a respeito do espectro autista. Então agora eu quero falar pra vocês de onde surgiu na minha vida, né? Como é que é a questão do autismo na minha vida. Eu sou formada em psicologia neste mês de agosto. Vão fazer 11 anos que eu sou psicóloga e desde 2014 eu me dedico à psicoterapia clínica. Atuei muito em várias demandas, né? Eu não atendia antigamente só pessoas dentro do espectro autista. Eu tenho uma demanda, né, de atendimentos de diversos tipos, né, de comorbidades, de patologias, mas com o tempo eu fui focando, né, dentro do espectro autista, muito antes do meu diagnóstico, porque eu tive o meu diagnóstico na fase adulta, eu tive o meu diagnóstico para autismo de uma forma tardia. Eu fiquei durante 10 anos à procura de saber o que eu tinha, e como muitas meninas, né, que passaram, né, pelos anos 90, finalzinho dos anos 80, eu nasci em 1990, a gente estava engatinhando ainda nessa parte do autismo, ainda estamos engatinhando, mas hoje nós temos mais avanços, nós temos profissionais da área da saúde mental mais empenhados em auxiliar na questão do diagnóstico. Mas muitas vezes o diagnóstico para meninas dentro do espectro autista, ele demora. Então eu demorei uma janela de mais ou menos 10 anos para conseguir realmente ter o meu diagnóstico, ter o meu laudo. Mas, paralelamente a isso, eu sempre trabalhei com pessoas dentro do espectro autista, o que talvez me ajudou a me conhecer e a ir em busca realmente de um diagnóstico. E por que eu falo que o diagnóstico para as meninas dentro do espectro autista é mais complicado, é mais difícil? Porque nós meninas, nós somos seres mais sociais, ou seja, nós temos uma facilidade de nos inserirmos muitas vezes em grupos sociais. Ou a gente camufla, ou a gente imita. Ou seja, pra gente pertencer a um grupo social, muitas vezes a gente imita comportamentos pra gente ser mais socialmente aceita, pra gente não sofrer tanto uma questão de bullying, uma questão de violência. Então a gente acaba imitando comportamentos, imitando padrões de conversas. Muitas vezes a gente acaba organizando previamente as ideias para que a gente consiga se inserir em grupos sociais. Então a gente meio que passa despercebida, né, nos grupos sociais. Um outro comportamento de meninas autistas muito comum é a questão de camuflar. Então, a gente camufla sentimentos, a gente camufla emoções, a gente camufla muitas vezes a nossa própria personalidade para que a gente não destoe do grupo, né? Às vezes a gente não pensa daquela forma, a gente não tem aquela opinião, ou a gente nem sabe sobre o que as pessoas estão falando, mas a gente quer meio que seguir o fluxo. Então, a gente acaba meio que se adaptando. Então, eu brinco que as meninas autistas, elas são meio como camaleões e a gente vai se adaptando e a gente vai tentando não passar despercebida, mas muitas vezes não ser notada como uma pessoa de fato estranha.
Mas eu acredito que, a partir dos 30 anos, eu fui entendendo que eu era uma garota estranha. E eu era uma garota estranha que sempre bateu na trave de outros diagnósticos. Então, para as meninas autistas, muitas vezes, assim como eu, nós fomos subdiagnosticadas. Então, eu fui muitas vezes tratada como bipolar, muitas vezes tratada como borderline, muitas vezes eu fui tratada de outras formas, mas que era autismo o tempo inteiro, porque os remédios não faziam efeito, as terapias que eu fazia não faziam efeito, eu continuava tendo problemas para socializar, com muita dificuldade em manter relacionamentos e amizades, uma dificuldade em conseguir dar limites, dificuldade em conseguir dizer não, dificuldades em conseguir entender o que as pessoas falavam, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com algumas habilidades sociais, também na questão de muitas vezes não conseguir entender piadas, entender metáforas. Muitas vezes eu caía, né, em ciclos de oscilação de humor ou momentos de maior isolamento, sempre também com questões de processamento cognitivo e sensoriais diferentes das outras pessoas. Então todas essas questões, essas pecinhas desse meu quebra-cabeça pessoal, digamos assim, elas não se justificavam por uma bipolaridade, elas não fechavam para um transtorno de personalidade. Existia algo maior, existia algo além, né, das minhas oscilações de humor, além das minhas flutuações. Existia o autismo por trás de tudo isso. E quando é que deu essa virada de chave? Quando é que eu me descobri uma pessoa autista? Apesar de sempre ter sido uma menina autista, o meu diagnóstico veio na fase adulta. Então faz mais ou menos um ano, porque foi em abril de 2023 que eu dei essa guinada na minha vida, que eu dei essa virada de chave. E a partir dos 33 anos eu recebo o diagnóstico. Então hoje, né, eu tô com o meu cordão, que muitas vezes eu uso, que esse é o cordão, né, que é um dos símbolos, né, do autismo, que são as peças do quebra-cabeça. Então hoje eu não trabalho somente para meninas, né, autistas ou pessoas dentro do espectro autista. Eu sou uma pessoa dentro do espectro autista trabalhando para pessoas dentro do espectro autista. Então eu estou submersa dentro do espectro autista. O meu hiperfoco é dentro do espectro autista, é buscar que as meninas, principalmente, não passem por uma jornada tão dura, uma jornada muitas vezes de bater na trave para outros diagnósticos. O meu objetivo de vida é principalmente que as meninas dentro do espectro autista possam se descobrir protagonistas de suas histórias mais cedo. Eu tive, né, uma saga mais ou menos de 10 anos até conseguir o meu diagnóstico, conseguir o meu laudo, me entender como uma mulher autista. E hoje eu posso dizer para vocês que o meu sentido de vida é concretizado todos os dias, porque além de eu ser uma mulher autista, eu sou casada com um homem autista. Então nós somos um casal dentro do espectro autista e que militamos, né, por essa causa. E pode ser que esse vídeo fique um pouco repetitivo e que eu fale muitas vezes a palavra autismo, mas de certa forma, o Alma Colorida e esse canal, ele vai permear por todo o universo do autismo. Então é brevemente isso que eu queria dizer para vocês. Sejam todos bem-vindos ao Alma Colorida, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, sejam muito acolhidos. Aqui vai ser um canal muito afetivo, um canal que eu quero, através do amor que eu tenho pela causa do espectro autista, por mais repetitivo que possa parecer, é pra gente começar a sintonizar, pra gente começar a desconstruir certos preconceitos, é pra começar a amenizar algumas coisas, e só através do conhecimento da informação e do respeito pela ciência é que a gente vai conseguir dissolver certos preconceitos. Então eu espero que vocês sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, porque eu sou apaixonada pela vida, sou apaixonada pelas pessoas e sou apaixonada pelo universo colorido do autismo. Um beijo e até a próxima. E sigam-me os bons.